Imagine que a pior atrocidade da história humana não foi executada apenas por cinismo político, mas por uma crença genuína e paranoica. Hoje vamos falar no canal Sobre Humano sobre a estrutura psicopolítica do ódio e vamos usar para isso o trabalho do historiador Jeffrey Horth, onde ele revela como a propaganda nazista transformou o antissemitismo de um preconceito tradicional em uma justificativa para o genocídio. Muitos acreditam que a propaganda nazista era apenas uma ferramenta cínica para enganar as massas. Essa era uma ilusão. Contudo, Hitler e a elite do regime acreditavam genuinamente na própria narrativa. Eles não duvidavam do que eles diziam. Eles viam o mundo através de um prisma distorcido, acreditando que o judaísmo internacional era uma força onipotente e conspiratória que havia orquestrado a Segunda Guerra Mundial para destruir a Alemanha. Para os líderes nazistas, a guerra e o extermínio não eram eventos separados, eram uma única guerra. Eles pensavam que eram as duas coisas ao mesmo tempo. Eles acreditavam que líderes como, por exemplo, Roosevelt, Churchill e Stalin eram fantoches manipulados por essa conspiração. Nessa narrativa, o Holocausto nunca foi retratado como um crime de agressão, mas como um ato de autodefesa preventiva em relação à Alemanha. A propaganda convencia a população de que, para a Alemanha sobreviver, era necessário eliminar o inimigo antes que ele destruísse a nação. O extermínio era apresentado como uma medida higiênica e necessária. Isso não acontecia em segredo. A propaganda era onipresente no cotidiano, criando um consenso de ódio por meio de legitimação pública e aberta da violência, o que cultivou uma profunda indiferença moral na sociedade alemã. Como uma ideologia deixa de ser uma opinião e passa a ser a própria realidade de um sujeito? Quando isso acontece, ocorrem mecanismos que reorganizam o aparelho psíquico. O primeiro passo é a identificação projetiva. O sujeito precisa do outro para definir o eu. Ele projeta suas próprias falhas, desejos reprimidos e sentimentos de impotência sobre um grupo externo. O judeu tornou-se a encarnação do mal absoluto, permitindo que os nazistas mantivessem uma autoimagem de pureza e de retidão. Depois entra a formação da paranoia. Na psicanálise, o paranoico não é quem perdeu a capacidade de raciocinar, mas aquele que parte de uma premissa falsa e constrói um sistema lógico impecável. Uma vez aceito o dogma de que o mundo é controlado pelo inimigo, qualquer evento, seja uma derrota militar ou ainda uma crise econômica, é reinterpretado para confirmar essa tese. A isso nós chamamos de viés de confirmação. Ele é levado ao extremo quase psicótico. Essa ideologia atua como um escudo protetor contra a angústia da realidade, por exemplo, que é complexa e extremamente ambígua. Ocorre uma clivagem, ou seja, uma divisão. O mundo ele passa a ser dividido em categorias binárias, nós contra eles, luz contra sombra. A dúvida torna-se um perigo para o ego e qualquer informação contraditória é rejeitada com violência. Mas, para que o sujeito possa perpetrar atrocidades, ele precisa se desconectar, ou seja, ele precisa desconectar o ato da emoção moral. É aqui que entra a desumanização. Ao chamar o alvo de vírus, parasita ou câncer, a ideologia cria uma anestesia moral. O sujeito convence a si mesmo de que não está matando um ser humano,
mas sim está limpando um organismo. Isso descola radicalmente a ação da responsabilidade ética, tornando o genocídio uma mera tarefa administrativa. A ideologia funciona como uma prótese psíquica que oferece uma identidade forte para os egos fragmentados. É a materialização que os filósofos Adorno e Horkheim chamaram de dialética do esclarecimento. A razão, nesse caso, ao tentar dominar o mundo, acaba convertendo em um mito paranoico que devora o próprio sujeito. O antissemitismo nazista não foi um subproduto do poder, mas a força motriz que definiu a máquina de extermínio. Entender como a linguagem desumaniza grupos sob o manto da virtude ou da proteção nacional é o nosso único antídoto contra novas formas de totalitarismos. Se essa análise ajudou você a enxergar as engrenagens por trás do ódio, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe.